É muito fácil desprezar uma coisa enquanto eu tenho outras à minha disposição, não é verdade? Por exemplo, se eu estou ali trabalhando, certo? E me aparecem diversas propostas de emprego. Isso já aconteceu comigo. Eu desprezava, eu ignorava, não dava a mínima. Porque eu já tenho um monte de propostas e tal, né? Então, a pessoa que tem muitas opções, ela tem uma facilidade absurda de fazer o quê? De desprezar. Não que você deva abraçar o mundo, abraçar tudo que vem pela frente, mas é só uma realidade. Quando eu tenho muitas opções, quando eu tenho muitas coisas à minha disposição, há uma facilidade absurda. Não é tudo que eu vou aceitar, algumas coisas eu vou desprezar. Como exemplo que demos do emprego. A pessoa que tem lá o seu emprego e está aparecendo várias vagas para ela não vai abraçar tudo, até porque nós podemos trabalhar em um lugar só, não é verdade? Nós não podemos trabalhar em 10 empregos. O Julius, né, que trabalha em 2 empregos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que escolher um e acabar desprezando o outro. Mas é como falamos, é muito fácil a pessoa desprezar algo quando tem outras opções. Mas a questão é, e quando tudo vai embora? Aquilo, aqueles que a pessoa está desprezando. Porque eu posso dar um exemplo da minha vida, por exemplo, né? Só para ilustrar. Havia momentos que aparecia várias propostas de emprego, havia momentos que não aparecia nenhuma. Então, quer dizer, havia aquele momento que aparecia vários e eu fazia o quê? Desprezava. Mas ali, depois de um tempo, aquelas propostas faziam o quê? Ir embora e não ficava nenhuma. Esse é o problema de desprezar. Esse é o problema. Enquanto você tem muitas opções, você fica ali numa boa. Mas e quando não tem nenhuma opção? Quando não tem mais nada? Estou usando essa ilustração para falar daquilo que acontece com relação a Deus, porque você sabe quem é a pessoa mais desprezada da face da terra? Às vezes a pessoa acha que é ela que é a pessoa mais desprezada da face da terra, só porque alguém traiu ela, só porque alguém rejeitou ela, só porque zombam dela, só porque zoam dela. Mas você não é a pessoa mais desprezada da face da terra. Ainda que façam tudo isso com você, você não é a pessoa mais desprezada da face da terra. Porque às vezes você está sendo desprezado por uma, duas, ainda que seja 20, 30, 50, ainda que seja. Existe alguém que é mais desprezado que você. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Quem é a pessoa mais desprezada da face da terra? Você sabe quem é? É o próprio Deus. Você sabia disso? Deus, ele é a pessoa mais desprezada da face da terra. Deus, olha só, Deus é a pessoa mais desprezada da face da terra. E aí nós temos que nos questionar, porque Deus, poxa, Deus é a pessoa mais desprezada. Como é que pode Deus, o Senhor, o Rei, ser a pessoa mais desprezada de todos? Sabe por quê? Sabe por que Deus é a pessoa mais desprezada da face da terra? Porque o mundo, o mundo está cheio de coisas. O mundo está cheio de pessoas. O mundo está cheio de entretenimento. O mundo está cheio de distrações. O mundo está cheio de afazeres. O mundo está cheio de ocupações. O mundo está cheio disso, está cheio daquilo, está cheio daquilo outro. O homem encheu o mundo de coisas para si. E Deus se tornou apenas mais um na multidão. Então, por essa razão, Deus é a pessoa mais desprezada da face da terra. Por quê? O mundo está cheio de coisas e pessoas. Então, a pessoa troca Deus por alguém, troca Deus por um bem, troca Deus por isso, troca Deus por aquilo, troca Deus por um afazer, troca Deus por um entretenimento, troca Deus. O mundo está cheio de coisas. Consequentemente, Deus é desprezado. Você lembra lá no princípio que havia Adão e Eva e quem? E Deus. Havia apenas 3 pessoas, Adão e Eva e Deus. E naqueles momentos ali, havia uma comunhão, havia um relacionamento, havia uma vida com Deus. Deus era a prioridade, Deus era o principal, Deus era o mais importante. Mas o que o Satanás fez? Satanás, em outras palavras, disse para Eva, no caso, você não precisa de Deus, não. Você tem outras coisas, que você tem a árvore, você tem isso, você tem aquilo. Quer dizer,
ele estava sugerindo que Eva trocasse Deus pelas coisas que Deus deu. E não foi isso que Eva fez? E a escolha que as pessoas fazem hoje é apenas a mesma que Eva fez lá no jardim. De trocar Deus por coisas, por pessoas, por entretenimentos, por bens materiais. É a mesma coisa que fazem hoje. Trocam Deus pelas coisas dessa vida, pelas coisas desse mundo. Deus é a pessoa mais desprezada aonde? Nesse lugar aqui. Ele é a pessoa mais desprezada nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar está cheio de coisas e cheio de pessoas. Só que eu preciso lembrar a todos de uma coisa. Eu preciso lembrar isso. É muito importante. Sabe o que vai acontecer com todas essas coisas? Sabe? Sabe o que vai acontecer com esse mundo? Sabe o que vai acontecer? Um dia tudo isso aqui vai embora. Um dia tudo isso aqui vai embora. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Um dia tudo isso aqui vai ter. As coisas, as pessoas, as preocupações, os afazeres, os entretenimentos, as distrações. Um dia tudo isso aqui vai fazer o quê? Vai embora. Ah, mas quando que isso vai acontecer? Quando a sua vida aqui acabar. Essas coisas vão fazer o quê? Vão embora. Você não vai ver mais elas. Elas não vão mais existir mais. Você vai fechar os olhos para aquilo que é físico e você vai abrir os seus olhos para aquilo que é espiritual. É isso que vai acontecer um dia. Essas coisas que as pessoas se agarram, se abraçam, se pegam a elas, um dia vão embora. E no momento em que essas coisas forem embora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer no momento em que essas coisas forem embora? Aí, meu amigo, aí você vai ter um mundo, uma multidão de pessoas fazendo o quê? Indo atrás de Deus. Aquelas mesmas pessoas que estavam dando as costas para Deus, aquelas mesmas pessoas que estavam rejeitando a Deus, aquelas mesmas pessoas que estavam trocando Deus pelas coisas desse mundo, pelos entretenimentos, pelos afazeres, pelas distrações, pelas ocupações, aquelas mesmas pessoas vão fazer o quê? Vão ir atrás de Deus, vão buscar Deus, vão procurar Deus. Aquelas mesmas pessoas que um dia estavam aqui e tinham a possibilidade, a oportunidade de se voltar para Deus, de dar prioridade às coisas de Deus, de fazer dele primeiro, vão querer ir atrás dele. Mas a pergunta é: cadê ele agora? Cadê ele agora? Cadê? Onde está ele? Onde está? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Foi embora. Foi embora. Porque enquanto em vida ele estava aqui, querendo salvar, querendo estender a mão, querendo resgatar. Mas a pessoa estava mais preocupada em fazer outras coisas. A pessoa estava mais preocupada com as coisas desse mundo. Que o dia iria embora. O Senhor Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra. Ela estava mais preocupada com isso, ao invés de correr atrás de Deus. E eu não estou falando isso só de quem está lá fora, não. Estou falando disso de quem está dentro também. Isso acontece mais dentro. Porque o incrédulo não quer nada com Deus. Agora os que estão dentro supostamente querem. Ou dizem querer. Mas às vezes, o que tem sido prioridade são as coisas desse mundo. São as ilusões, as distrações, os entretenimentos terrenos. Enquanto Deus sendo deixado de lado, sendo desprezado. Mas é como falamos e repetimos. Um dia, isso vai fazer o quê? Vai embora. Aí você vai ver gente indo atrás de Deus. Aí você vai ver, como diz o outro, aí você vai ver nego querendo ir atrás de Deus. Querendo buscar a Deus. Mas é como a palavra de Deus, ela diz Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Não é para esperar as coisas irem embora para depois buscar. Ah, depois que eu fizer isso, eu vou buscar Deus. Ah, depois que eu fizer aquilo outro, eu vou buscar Deus. Ah, primeiro eu vou resolver minhas coisas. É igual o exemplo que demos de seguir o Senhor Jesus. Primeiro eu vou resolver minhas coisas, depois eu vou buscar Deus. Quer dizer, o que essa pessoa está fazendo? Ela está desprezando a Deus.
troca Deus por isso, troca Deus por aquilo. Quando você vê se a pessoa é espiritual ou não. Prioridades. Se ela troca Deus pelas coisas desse mundo, é porque ela é terrena ainda. Mas é como falamos, as coisas desse mundo um dia vão ter. Vão embora. E aí a pessoa vai querer ir atrás de Deus. Por quê? Não tem mais novela, não tem mais filme, não tem mais futebol. Não tem mais isso, não tem mais a fulano, não tem mais o ciclano, não tem mais o beltrano. Não tem mais o divertimento, não tem mais o parque, não tem mais isso, não tem mais o shopping, não tem mais o passeio, não tem mais blá, 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 blá. Não tem mais nada disso. Ela vai se lembrar, poxa, verdade. Tem Deus ainda, né? Não tem mais Deus. Acabou. Acabou. O lugar de se buscar a Deus é esse aqui. O lugar de se priorizar a Deus é esse aqui. O lugar de se dar valor a Deus é esse aqui. Falamos que Deus é a pessoa mais desprezada. Por quê? Porque esse lugar que está cheio de coisas e pessoas. E as pessoas estão indo atrás das coisas e pessoas e estão deixando Deus de lado. Mas um dia as coisas e pessoas vão embora e só vai sobrar Deus. Aí você vai ver gente indo atrás de Deus. Mas aí você vai ver Deus dizendo que nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Quer dizer, você me desprezou em vida. Agora eu também estou desprezando. Ele não falou? Eu honro aos que me honram, mas os que desprezam serão desprezados também. O maior erro que se pode cometer é desprezar Deus. Você sabe o que as pessoas mais estão querendo no inferno? Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não são os bens materiais, não são os prazeres. Isso não importa mais lá. Isso não faz a menor diferença lá. O que elas mais querem no inferno é quem? É Deus. É Deus. Estão desesperados querendo encontrar quem? Deus. Aquele Deus que estava tão perto, tão próximo, tão junto. Aquele Deus que estava do ladinho aqui. E elas não deram a mínima. Porque tinha o quê? Tinha a família. Tinha isso, tinha aquilo outro, tinha aquilo outro. Aí depois que tudo foi embora, aí vai lembrar de Deus. Como se Deus fosse a sobra o resto. Vai encontrar o quê? Já era. O que as pessoas mais querem no inferno é Deus. Mas é curioso, né? Que na terra, o que elas mais queriam era as outras coisas. Mas depois que essas coisas foram embora, agora eu quero Deus. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Você não me quis aqui, tampouco você terá depois. Fica com o que você escolheu. A pessoa quis os prazeres aqui, então fica. Você quis o fulano, Beltrano, ciclano aqui, fica com o fulano. Você quis isso aqui, então fica com isso aí. Fica com isso aí. Enquanto tem um monte de coisa, Deus é um mero artifício. É só mais um. Mas depois que as coisas vão embora, Deus voltou a ser Deus. Como aconteceu com o rico que estava lá no inferno. Um homem que viveu a sua vida para si. Mas quando chegou no inferno, pai. Agora é pai. Mas quando estava vivo aqui, estava nem aí. Então, eu preciso perguntar para você. Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? Às vezes a pessoa fica correndo de um lado para o outro, atrás disso aqui. Enquanto alguém está esperando ser buscado. Enquanto pode ser encontrado. Mas a pessoa está ocupada demais, ela está tarefada demais, ela está cheia demais de si, das coisas desse mundo, das pessoas desse mundo. Mas Deus está ali, esperando. Ele espera enquanto está vivo. Depois que morre, ele não espera mais. No inferno é o lugar em que as pessoas mais querem Deus. Quer dizer, enquanto tinha outras coisas, elas não queriam nem saber de Deus. Mas depois que essas outras coisas foram embora, Deus se tornou o quê?
Deus se tornou tudo. Ela clama, ela grita, ela suspira, ela anseia por quem? Por Deus, mas ela faz isso aonde? Lá embaixo. Adianta? Adianta? Muda alguma coisa? Se você tiver que fazer isso, meu amigo, faça isso aqui. Se você tiver que buscar, se você tiver que se matar, que se esmerar, que correr atrás, faça isso aqui, porque isso aqui faz diferença. Agora, se você esperar para dizer, eu vou correr atrás das minhas coisas, se sobrar um tempinho, não vai sobrar um tempinho, meu cara. Não vai sobrar um tempinho. Não vai. Você já tá tendo um tempinho, você já tá tendo um tempão. Você não vai ter tempinho, você já tá tendo um tempão. Vai fazer o que tem que ser feito. Se você não fizer nesse tempão que você tem, que é a sua vida, nesse mundo, você não vai ter tempinho, não. Na terra, Deus é a pessoa mais desprezada. No inferno, Deus é a pessoa mais desejada. Na terra, cria o diabo, em outras palavras. Aí no inferno, que é Deus. Vai ter Deus? Vai ter Deus? Não vai. Porque escolheu ficar com quem? Com o diabo. Com o diabo. Então, se você tiver que escolher Deus, meu amigo, minha amiga, você tem que escolher ele aqui. Se você não escolher aqui, você não vai ter ele depois. Se aqui você troca ele para escolher esse mundo, então você não vai ter ele depois. Você tem que escolher ele aonde? Aqui. Aqui. Ele tem que ser a sua prioridade aonde? Aqui nesse lugar. Se não for aqui, não vai ser depois. Se não for aqui, você não vai estar com ele depois. Ponto. Ponto. Não adianta querer tentar se enganar. Não adianta querer tentar se iludir. Se ele não for primeiro aqui. Então, se você quer a salvação realmente, se você quer a eternidade com Deus, faça a troca. Troque. Troque as suas prioridades por Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas ficam em segundo plano. Primeiro, Deus. Depois o resto. Porque Deus, a oportunidade que nós temos de tê-lo em vida. Essas coisas aqui vão passar, vão acabar, vão ter fim. Mas a nossa oportunidade de ter Deus também. A nossa oportunidade de ter Deus, ela está limitada à vida nesse mundo. E se enquanto estivermos aqui não escolhermos por Ele, nós não vamos tê-lo. Então, escolha Deus. Escolha Deus, dê prioridade a Deus. Ainda que tenha que sacrificar relacionamento, amizade, pessoas, coisas. Mas tudo isso vai passar, meu amigo. A hora que todas essas coisas forem embora, quem vai estar lá? Quem vai sobrar? Deus. E se você escolher se apegar a Ele, você vai estar para sempre com Ele. Eu sei que aqui, nesse mundo, essas coisas parecem ter valor, parecem ter importância, mas depois que isso aqui acabar, nenhuma dessas coisas vai significar nada. A única coisa que realmente vai importar é quem? É Deus. É Deus. Como para quem está morto agora, ou melhor, para quem morreu, está agora perdido no inferno. A única coisa que essa pessoa tem é o quê? É o arrependimento. De não ter se voltado para Deus de verdade. De ter ido atrás de outras coisas. E não ter ido atrás de Deus. De não ter priorizado a Deus. De não ter colocado Deus como primeiro, como mais importante, como principal. Foi isso que restou para essas pessoas. Hoje elas não podem mais encontrar Deus. Já era para elas. Acabou para elas. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer conosco. Uma hora vai acabar para nós também. Mas o problema é acabar sem que a pessoa tenha se voltado para Deus de verdade. O problema é acabar. E a pessoa correu atrás disso, correu atrás daquilo outro. Estava intertida, distraída. E ficou sem o quê? Ficou sem a salvação, ficou sem Deus. Se você não quer que isso aconteça com você, tome a decisão de, a partir de hoje, priorizar Deus. Coloque Ele à frente de tudo, acima de tudo. Coloque Ele em primeiro, coloque Ele como uma prioridade, coloque Ele como
mais importante. É claro, se você quiser estar com ele. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não tem lugar na sua vida. Se ele não for o principal na sua vida, ele não tem lugar na sua vida. Simples assim. Se você quer que ele esteja na sua vida, mas você quer colocar outras coisas acima dele, então fica com as outras coisas. Ele só vai estar onde ele for o primeiro, onde ele for a prioridade. E se você está disposto a fazer isso, ele estará na sua vida. Mas se não, você vai ficar sem ele. Mas é como falamos e repetimos, uma hora todas as outras coisas vão embora. E vai sobrar só quem? Só ele. Mas aí não adianta mais, acabou o tempo. Então, se você tiver que fazer isso, faça isso aqui. Faça isso agora. Porque a oportunidade não vai durar para sempre.